Olá, meus amores, buenos dias! Hoje nós iremos falar um pouquinho aí sobre irregularidades do presente do indicativo. Então, nós vamos ver aí alguns verbos irregulares no presente do indicativo. Vamos conhecer, não todos, mas algum deles com sua irregularidade e também a conjugação, ok? Então, para iniciarmos aí, nós temos irregularidades do presente do indicativo. Observa a forma verbal destacada em esse fragmento do texto. Um conteúdo específico pode incluir vídeos, diversas formas de conteúdo original e pode generar uma experiência de jogo interativo. Nós temos aí nesse trechozinho a palavra pode. Está sublinhado, está destacado. Nós sabemos que pode é um verbo que vem do infinitivo poder. Então, se o infinitivo é poder, nós já sabemos que, como ele está escrito aí, pode, dá a entender que o verbo é irregular. Então, a forma verbal pode, conjugada em presente de indicativo, sofre uma alteração em seu radical. Observa, vem do infinitivo poder, como eu já falei, e tá aí pode. Qual foi a alteração sofrida no radical? Então, quando eu retiro o infinitivo er, sobra o radical pode. E nesse radical foi alterado o quê? O o para o e, que de pode fica puede, ok? Então, nós trocamos o o por o e. Isso ocorre a causa de que, em espanhol, há alguns verbos com irregularidades vocálicas. A irregularidade vocálica, que é a troca de uma vogal por outra ou de uma vogal por duas vogais. É decir, quando conjugados, ocorre um cambio em seu radical em relação a las vocales. Há vários tipos de irregularidades. Então, como disse aí, são muitos os verbos irregulares. Tem verbos que são irregulares de uma forma no presente do indicativo, diferente no pretérito e assim sucessivamente. Então, desde já, eu já digo a vocês que, para vocês saberem quais são os verbos irregulares, como é a sua irregularidade no presente do indicativo, realmente tem que estudar e aprender. Lembrar, saber aí quais são esses verbos e como é sua irregularidade, tá certo? Aí nós temos o seguinte, nós temos aí irregularidades vocálicas, como apresentou o verbo poder, que foi a troca de uma vogal por duas vogais diferentes, né? Como também nós podemos ter irregularidades consonantais. Eu vou apresentar para vocês aí também alguns verbos, tá bom? E outra coisa, chamando aí a atenção e relembrando, né? Porque eu sei que vocês já sabem disso. O presente do indicativo indica o quê? A ação do verbo, ele ocorre no momento em que se fala, né? Nós já sabemos disso. E lembrando aí o que são verbos irregulares. Como já foi visto, aí ocorre quando o verbo está no infinitivo e retira-se o infinitivo, que é a terminação AR, ER e R, sobra o radical. E quando você vai conjugar esse verbo, ele sofre alguma alteração no seu radical, tá certo? Então, lembrado aí, ok, muchachos? Agora, nós vamos a ver alguns verbos. Então, ó, tipos de verbos irregulares. Existem vários tipos de verbos irregulares em espanhol. Vejamos alguns deles no presente do indicativo. Então, como já foi dito, são vários verbos irregulares com irregularidades diferentes. Nós iremos ver aqui algumas dessas irregularidades. A primeira que nós vamos observar são verbos irregulares que mudam da vogal E para IE. Igual nós temos aí o exemplo com despertar. Observem que o infinitivo é terminado, no caso aí, ele é terminado em AR, despertar. Então, para eu fazer a conjugação, o que ocorre? Eu retiro o AR, sobrou o radical desperte, ok? Então, nesse radical, nós temos quem? O E. Aí você diria, tia, mas nós temos dois S. Qual eu retiro? Você retira o primeiro de trás para frente. No caso aqui, nós temos o radical até desperte, até o T. Retiramos o infinitivo. Então, você vai contar de trás para frente, pegando aqui o primeiro para fazer a troca. Então, despertar, trocaremos o quê? O E por IE, como está apresentado aí acima. E ficará
Despierto, despiertas, despierta, despertamos, despertais, despiertam. Então, observemos aqui na conjugação, primeiramente, o que? Nós podemos observar que, quando nós retiramos o infinitivo, que é o AR, para fazer a conjugação, nós acrescentamos ao radical, né? Feito também a troca do E por IE, nós acrescentamos na terminação as desinências que são referentes ao presente do indicativo. Observemos aí o O para a primeira pessoa do singular, o AS para a segunda pessoa do singular, o A para a terceira do singular. Amos, primeira do plural, as, segunda do plural, an, terceira do plural. Então, aqui irá também ocorrer isso. Vocês deverão lembrar quais são as terminações, que no caso, para os verbos terminados em AR, essas são as terminações que vocês deverão lembrar, caso não saibam ainda em aprender, né? Para acrescentar, observando de adequar a terminação ao sujeito, né? Saber que O é para a primeira do singular, as, segunda do singular, a, terceira do singular. Amos, primeira do plural, as, segunda do plural e an, terceira do plural. Observado? Muito bem. E outra observaçãozinha é o seguinte. Quando nós vamos fazer a conjugação desses verbos, trocando aí uma vogal por outra vogal ou duas vogais, no caso aqui nós trocamos o E por IE. Essa mudança só ocorrerá na primeira, segunda, terceira pessoa do singular e terceira do plural. Na primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural, nós não mudamos essas vogais. Não há irregularidade para essas duas pessoas, que é a primeira e segunda pessoa do plural. Observem que nós temos, desperte. Quando eu retirei o AR, ficou desperte. Então, o radical original, vamos dizer assim, ele permanece para a primeira e segunda pessoa do plural. Ok, meus amores? Então, vimos aí a primeira regrinha de irregularidade. Eu vou apresentar para vocês aí outros verbos que também se encaixam nessa mesma irregularidade, que troca do E por IE, tá certo? Então, nós vemos acertar, atravessar, confessar, pensar, sentar, nebar, atender, defender, entender, discernir, sentir, mentir, apretar, calentar, serrar, merendar, governar, empezar e etc, né? Não são só esses verbos, existem outros, tá certo? Vocês poderiam até fazer o seguinte: pega essa listazinha de verbos aí e faz a conjugação já para fazer o treinamento, ok? Lembrando que troca a vogal E por IE e acrescenta as terminações, né, as desinências ao presente do indicativo, combinando aí concordando com o sujeito, tá bom? Vamos lá a outra regra. Verbos irregulares que mudam a letra O para o E. Então, nós temos aqui o verbo poder, e ele está na segunda conjugação, terminado em ER. Retira-se o ER, sobra pode. Esse é o radical original, vamos dizer assim. Então, se diz lá que nós trocamos o O por o E, nós iremos fazer a troca nesse O. Então, para a primeira pessoa do singular, ficará puedo. Segunda pessoa do singular, puedes. Terceira pessoa do singular, puede. Primeira do plural, podemos. Segunda do plural, podeis. Terceira do plural, pueden. Observem que aqui na primeira e segunda pessoa do plural permaneceu com o O, não troca as vogais, tá certo? E observamos também que aqui, olha, o verbo é terminado em ER, então também utilizamos as terminações, né, as desinências, que são referentes ao presente do indicativo. Para a primeira pessoa do singular, O, segunda pessoa do singular, es, terceira pessoa do singular, é. Primeira do plural, hemos. Segunda do plural, eis. Terceira do plural, en. Então, no verbo anterior, a gente observou quais são as desinências para os verbos terminados em AR.
Aqui nós estamos vendo quais são as terminações, né, as desinências para os verbos terminados em ER. Então, qualquer verbo terminado em ER, você também acrescenta aí essas terminaçõezinhas, tá certo? E lembrando de observar que na primeira e segunda pessoa do plural, eu não faço a troca das vogais. Ele permanece com o radical de origem, tá certo? E aí eu tenho outros exemplos também de verbos que se encaixam nessa regra. Acordar, contar, recordar, encontrar, sonhar, doler, volver, mover, llover, dormir, morir, etc. Tá certo? Também são muitos verbos que entram aí nessa irregularidade. Nossa próxima irregularidade são verbos que mudam a letra E para I. Nós temos aí o verbo pedir. Então, terminado aí, ó, em IR, na terceira conjugação. Retiramos o IR, sobra o radical pede. Então, esse Ezinho aqui vai ser trocado por quem? Por I. Então, ó, pede vai ficar yo pido, tu pides, él, usted pide. Nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos, ellas, ustedes piden. Novamente, observamos que na primeira e segunda pessoa do plural não muda, não muda o radical, ele permanece com o radical de origem, né? E podemos observar aí que nós também acrescentamos as desinências, né, as terminações que são relacionadas aos verbos terminados a IR, a terceira conjugação. Para a primeira pessoa do singular fica O, segunda, es, terceira, e. Primeira do plural, imos, segunda do plural, is e terceira do plural, en, ok? Então, todo verbo terminado com IR, você terá que acrescentar a terminação, uma dessas terminações, né, de acordo com o sujeito, tá certo? Outros verbos aí que se encaixam nessa regra. Decir, repetir, servir, medir, vestir, corrigir e etc, tá certo? Então, esses verbos aí também, você vai retirar o infinitivo e irá trocar o E por I, fazendo a conjugação aí, adequando a terminação ao sujeito, tá bom, amores? Estão compreendendo? Espero que sim. Há também os verbos que sofrem alterações ortográficas somente na primeira pessoa. Veja alguns exemplos a seguir. Nós vimos aí anteriormente a troca, né? No caso, irregularidades vocálicas, onde nós trocamos vogais por outras. Isso ocorreu na primeira, segunda e terceira do singular e terceira do plural. No caso aqui, nós teremos irregularidades onde ocorrerá apenas na primeira pessoa do singular. E geralmente são irregularidades consonantais, ou seja, o acréscimo de consoante ou a troca de um por outro, tá certo? Vejamos aí o exemplo com o verbo dar. Então, nós temos aqui dar, né? O verbo está na primeira conjugação, terminado em AR. Da mesma forma, nós retiramos o AR e iremos fazer o acréscimo das desinências. Já que, no caso, o verbo dar se encaixa nos verbos que são irregulares no presente do indicativo apenas na primeira pessoa, ele vai ficar dessa forma, doi, né? Então, retira-se o AR, o radical do verbo dar é somente de, né? Então, retirou o AR, na primeira pessoa do singular fica doi. Na segunda do singular, das. Terceira do singular, dá. Primeira do plural, damos. Segunda do plural, das. Terceira do plural, dan. Observem que a partir da segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, são as mesmas terminaçõezinhas que eu apresentei lá no primeiro verbo a vocês, né? Com o verbo terminado em AR. Acrescentei e ele foi irregular apenas na primeira pessoa do singular. Assim como também o verbo a ser, né? Retira-se o ER, o infinitivo ER, sobrou as, né? Então, para fazer a conjugação, nós temos yo hago, tú haces, él, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Vejam também que nós trocamos o quê? O C por G. Então, a irregularidade aqui foi apenas na primeira pessoa do singular, foi uma irregularidade consonantal, né? Nós trocamos o C por G
e acrescentamos as terminações relacionadas ao presente indicativo, que são dentro da segunda conjugação, relacionadas aos verbos terminados em ER. Observem que, a partir da segunda pessoa do singular, o radical permaneceu o mesmo de quando eu retirei o ER. Então, nós observamos aí que esses dois verbos são irregulares apenas na primeira pessoa do singular. E isso aqui no presente do indicativo, tá certo? Nós estamos estudando as irregularidades desses verbos no presente do indicativo, tá bom? E eu tenho aí outros verbos que também são irregulares, né? Apenas na primeira pessoa do singular. Traer, venir, valer, salir, exponer, poner, cair, descer e etc, tá certo? Esse descer aí não tem esse Szinho, então excluam aí esse S da memória de vocês, tá bom? Vamos lá. Verbos irregulares que mudam a letra C para Z, apenas na primeira pessoa do singular. Então, como eu disse a vocês, tem verbos, né, que fazem a troca de uma consoante por outra. No caso aqui, verbos que trocam o C por Z na primeira pessoa do singular. De certa forma, não é nem uma troca, é um acréscimo, tá certo? Então, seria um acréscimo da letra Z apenas na primeira pessoa do singular. Então, nós temos aí como exemplo, conhecer. Conhecer é o verbo, retira-se o verbo, aliás, retira-se a terminação ER, né? Fica conosco. Para eu fazer a conjugação, eu vou fazer o seguinte, na primeira pessoa do singular, eu acrescento o Z entre o O e o C, né? Ficará conosco, tu conoces, ellos, usted conoce. Nosotros conocemos, vosotros conocéis, ellas, ustedes conocem. Então, vejam que aqui nós acrescentamos o Czinho, o Zzinho, entre o O e o C. Essa é a regularidade desses verbos, o acréscimo do Z na primeira pessoa do singular. E observamos que nas outras pessoas permanece com o radical de origem, só acrescentamos as terminações relacionadas ao presente do indicativo concordando com o sujeito, ok? Vejamos aí outros verbos que também se encaixam nessa irregularidade. Crescer, oferecer, nascer, parecer, conduzir, agradecer e etc. Esse etc indica aí, né, pessoal, que são muitos os verbos, tá certo? E como eu já falei, vocês realmente terão que aprender a irregularidade, quais são esses verbos irregulares, né? Porque não existe uma regra para saber qual é o verbo irregular, como é a sua irregularidade. Ou seja, a regra é aprender mesmo, tá bom? Ó, há também os verbos que sofrem alteração ortográfica, vocálica e consonantal. Nós temos aí. Nós vimos até agora, os primeiros verbos que eu apresentei, eles foram o quê? Irregularidades vocálicas. Já os outros apresentaram irregularidades consonantais, que mudariam apenas na primeira pessoa do singular. No caso aqui, nós temos verbos que eles tanto mudam na irregularidade consonantal, como vocálica e na primeira e demais pessoas, com exceção da primeira e segunda pessoa do plural. Então, como exemplo, nós temos aí o verbo tener e o verbo venir. Então, vejamos. Quando eu retiro o ER, sobra ten. Esse é o radical de origem. Na primeira pessoa do singular, podemos observar que eu acrescentei quem? G. Então, nós vemos aí a regularidade consonantal na primeira pessoa do singular. E acrescentei a terminação adequada aos verbos que são terminados em ER, não é isso? Vejamos que na segunda e terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, eu troquei o E por IE, né? Ficou tien. Então, e na primeira pessoa do plural e segunda pessoa do plural, como eu já falei, não há irregularidade. O verbo permanece com o radical normal, só acrescenta a desinência adequada ao sujeito. Então, para o verbo tener, nós ficamos com yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Então, houve irregularidade aqui, tanto vocálica como consonantal. Para venir, ele entra na mesma regra do verbo tener. Primeira pessoa do singular, acrescenta-se G. E vejam que não troca
a vogal por IE, certo? Você permanece com a vogal normal. Não vai ficar vieng, nem tieng. Fica com E mesmo, né? Tanto no tener como no venir, ó. Fica com E. A irregularidade é só que eu acrescentei o G. No caso, foi irregularidade consonantal. Já na segunda, terceira do singular e terceira do plural, eu troquei o E por IE. Então, ficou yo vengo, tú vienes, él, ella, usted viene. Nosotros venimos, vosotros venís, ellos, ellas, ustedes vienen. Então, vejam que na primeira e segunda do plural não mudou. Então, aqui nós tivemos dois verbos como exemplo que teve a irregularidade consonantal na primeira pessoa do singular, né, o acréscimo de uma consoante, não mudou a vogal, permaneceu com a mesma. Só vai mudar a vogal na segunda, terceira do singular e terceira do plural, tá certo? Ok, meus amores? E aí nós temos essa pequena atividade. Então, nós temos assinale a alternativa correta usando o presente de indicativo em espanhol. Nós temos as frases e as opções com o verbo para fazer aí o correto. Este ano os Mercedes empieza ou empieza a estudiar en la universidad. Nadie, ninguém, la aprobación del nuevo proyecto. Defiendes, defende, defiende. ¿Y tú qué piensas, piensa o pensas? Yo no entiendo, entiende o entiendo. Los niños sienten, sentem ou sentimos. La professora recomenda, recomiendas ou recomenda. Deem pausa aí no vídeo, faça aí a atividade e vamos agora observar se vocês conseguiram completar corretamente. Este ano Mercedes empieza, então a opção correta aí seria empieza, porque nós vemos a irregularidade, né, a troca do E por IE. Então, se nós já estávamos estudando os verbos irregulares, então a gente tem alguma mudançazinha, né? No caso, empieza não houve mudança, empieza com S também é incorreto, né? Então, empieza, e observamos que ele está terminado em A, concordando com o sujeito que está na terceira pessoa do singular. Então, empieza. Nadie, ou seja, ninguém. Defiendes, defende o defiende la población del nuevo proyecto. Defiende, né? A irregularidade é a troca do E por IE e ele está terminado em E, concordando com nadie, né? Que é ninguém. E tu, que piensas, piensa ou pensas? No caso, piensas, né? A irregularidade é a troca do E por IE e ele está terminado em AS, concordando com o sujeito que está na segunda pessoa do singular, tu. Então, piensas. Yo no entendo, entiende ou entiendo. Yo no entiendo. Também, irregularidade, a troca do E por IE e está terminado em O, que é a terminação adequada à primeira pessoa do singular. Então, entiendo. Los niños sienten, sentem ou sentimos muito haber roto el adorno. Sienten, né? A irregularidade do E para IE, terminado em EN, concordando com o sujeito que está na terceira do plural. Então, sienten. La professora recomenda, recomiendas ou recomenda? Recomiendas ou recomenda, né? Porque aqui recomenda não houve irregularidade, não é isso? Então, nós ficamos com recomenda. A irregularidade do E para IE e está terminado em A, está na terceira pessoa do singular, concordando com o sujeito. Então, recomenda, ok? Espero que todos tenham aí acertado, tá bom, meus amores? Então, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Desde já, volto a dizer novamente que verbos irregulares nós temos que realmente aprender para saber quais são e como é a sua irregularidade, porque nós vimos aí que os verbos são irregulares e que mudam, né, de irregularidade, a troca de uma vogal por outra, que diferencia de outros, que são irregulares consonantais, vocálicas ou os dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Gracias, hasta luego, besos en el corazón.